Tudo bem? Estamos começando mais um programa Rádio Alto, direto dos estúdios da Band News FM. E aqui, como sempre, nós vamos ficar por dentro de todos os assuntos do mercado automotivo. No estúdio, nosso grande mestre e comandante, o jornalista Paulo Brandão, e nosso comandante maior, Augusto Corrêa Lima. Augusto, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês compram o carro? Com que meio de pagamento vocês compram um carro? Eu procuro Ailson Lima. Não sei, Paulo Brandão, o que ele faz. Ailson Lima me vende um consórcio. Tá? Aí, de que forma eu não sei, mas eu sigo a orientação do doutor Ailson Lima. Eu acho o seguinte, eu considero Ailson um cara muito legal. E no Brasil, existem 3 caras bons de consórcio no Brasil. Eu conheço ele, os outros 2 eu não sei nem quem são. Pronto, então o pessoal já acabou a surpresa. O entrevistado de hoje é o nosso grande mestre Ailson Lino, que entende tudo de consórcio. Ailson, seja bem-vindo. Muito obrigado, Duda Godinho, obrigado, Paulinho, meu querido Paulo. Obrigado pela gentileza, Augusto. Que prazer estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa, neste local espetacular. Eu diria que eu estou realizando um sonho estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ailson, o pessoal compra carro de várias formas, né? E uma que vem há muito e muito tempo assim, se difundindo e crescendo muito no mercado é o consórcio. Deixa eu fazer uma pergunta bem básica para você. O que é um consórcio? Ok, Duda. Consórcio basicamente é uma reunião de pessoas que se cotizam mensalmente com uma parcela em dinheiro para comprar um bem destinado no contrato de participação. Então, nada mais é do que uma cooperativa de pessoas para um determinado fim, comprar um carro ou um bem qualquer, que hoje o consórcio não se limita só a carro. Quase todos os produtos, se não todos os produtos e serviços, hoje você pode comprar através do sistema consórcio. E para entrar no consórcio, como é que a gente faz? Existem vários caminhos. O mais viável, né, evidentemente, é procurar o grupo GNC New Chase, ou a Sanave, os grupos dos quais eu faço parte, que é o campeão de vendas de consórcio do Brasil, e tem espalhados em 5 estados da Federação Brasileira pessoas aptas a dar o atendimento a qualquer pessoa que queira entrar num consórcio. Nesse momento, por exemplo, é só entrar no meu Instagram, por exemplo, Instagram Ailson Lino, e eu vou direcionar qualquer pessoa que queira fazer um consórcio. Mas não é complicado, não? Você não precisa de documentação, nada disso? Eu diria que o sistema é o mais fácil possível. O que é que eu preciso para te vender um consórcio? Apenas os seus dados pessoais. Apenas os dados pessoais. Um comprovante de endereço para que as correspondências cheguem certinho. E o pagamento da primeira parcela. Já está te agrupando, você já vai participar da primeira assembleia. Nenhuma burocracia, somente os dados pessoais e, evidentemente, o pagamento da primeira parcela, que não é entrada. Você faz um consórcio em 60 meses, você paga a primeira para entrar, restam 59. Portanto, burocracia zero. Ô Ailson, o consórcio é um bom investimento? E por que eu investiria meu dinheiro no consórcio, se por acaso for um bom investimento? Meu querido Augusto, o consórcio para mim hoje é o melhor investimento, até porque eu invisto somente nele há quase 40 anos. O consórcio é um produto que ele tem que ser consumido de acordo com a necessidade do cliente. Exemplo, existem consórcios, grupo de consórcio a curtíssimo prazo. Você pode fazer um consórcio e ser sorteado, ser contemplado na primeira assembleia. Existe a médio prazo, que você se programa, e a longo prazo, que é para fazer um investimento. Por que o consórcio é um bom investimento? Hoje existem vários indexadores para o produto consórcio. No nosso caso, que somos ligados a uma fábrica, os nossos indexadores são os próprios automóveis. Mas já existem consórcios pelo NPCA, que é o indexador. Então, no nosso caso, por exemplo, você faz um consórcio de um bem de R$100 mil hoje, por exemplo, um Onix, por exemplo, e você paga parcela. Toda vez que o Onix tiver um reajuste, você terá as parcelas que foram pagas também reajustadas, mas não paga reajuste. Ou seja, cada vez que há uma atualização do carro, o seu dinheiro que já foi pago também é atualizado na mesma proporção. Por isso só já é um grande investimento. Ailson,
antigamente, lá 20, 30 anos atrás, a gente tinha no consórcio, né, um carro contemplado por lance, um por sorteio. Hoje em dia, os grupos a gente tem acompanhado aí, está dando vários e vários carros, né, contemplando vários carros por mês. O porquê, como é que a gente determina o número de carros contemplados em cada grupo? E como você vai saber se esse grupo, que se você for entrar em um grupo em andamento, como você fica... Primeiro, por que grupos entregam mais carros e outros menos, e como a gente fica sabendo qual é o melhor grupo para a gente participar? Muito bem, doutor. Vamos começar então pela quantidade de carros contemplados por mês. Lá nos primórdios do consórcio, era apenas o prazo e o dobro de participantes do prazo. Exemplo, um grupo de 50 meses teria que ter 100 participantes. Isso porque havia arrecadação de 2 produtos, de 2 bens. Um era entregue pelo sorteio e o outro por lance. Portanto, no início do consórcio, lá nos anos 50, final da década de 1960, no início da década de 1960, ok, era o número de participantes, o dobro do prazo. Com a evolução e tantas transformações e mudanças e adaptações do produto ao longo dos anos e a necessidade do mercado, essa regra teve uma flexibilidade. Hoje eu tenho, por exemplo, esse mesmo grupo de 50 meses com 1.000 pessoas no grupo. Qual a vantagem disso? Ora, se eu tenho 1.000 pessoas, eu estou arrecadando 20 automóveis nas parcelas. Eu sorteio um para que todos tenham a mesma igualdade de condição e tenho 19 para sortar por lance. Se for um grupo com menos pessoas, né, a gente vai entregar o que arrecada. Exemplo, no grupo de 600 pessoas, eu arrecado o equivalente a 10 carros, por exemplo. Eu entrego o primeiro para o sorteio, fica 9 para ser entregue por lance. Na medida que os lances foram sendo apurados, eu vou entregando os primeiros carros dos lances maiores, entreguei os 9 restantes, aí eu vou apurar os lances que entraram oriundos daqueles carros que foram entregues. Vai dar mais 3 carros, eu chamo mais 3 cotas suplentes. Enquanto eu tiver saldo no grupo, obrigatoriamente eu tenho que entregar os carros. Até porque isso é bom para a saúde financeira do grupo. Não posso ficar com o dinheiro do produto no grupo parado, porque se houver um aumento, esse dinheiro vai desvalorizar e eu não posso fazer rateio de saldo de caixa para os clientes, já que eu tinha o produto e não entreguei. Portanto, eu tenho que entregar. Hoje, posso falar? Pode. Hoje, eu vinha de Uber, porque não fiz o consórcio ainda, e aí o motorista disse para mim, eu tenho um carro Chevrolet, que é 99. E eu estou pensando em fazer um consórcio. Mas um consórcio assim de 70 mil reais. Um carro no valor de 70 mil reais. E o que é que eu faço? Eu disse, eu acho bom que você procure, e disse a GNC, procure a GNC, tem uma pessoa lá que é diretor, é Ailson Lino, mas as pessoas que estão lá podem dizer a você o que fazer. Ele disse, mas eu quero dar de entrada 40 mil reais. E aí, o que é que acontece, Edgar, meu amigo? Quem conhece consórcio é ele, não sou eu não. Mas eu vou perguntar a ele hoje à tarde. Agora me responde. Pois é, Paulinho, que bacana. Inclusive, os motoristas de aplicativo, especialmente o Uber que você está citando, se referindo, que pegou o motorista do Uber, tem alguns que normalmente eu costumo pegar Uber também até para conversar com essa turma, né? Sim. E uma grande parte de motoristas de Uber ou de outros aplicativos, eles estão pagando aluguéis absurdos de carro. Isso. Um carro com 3, 4, 5 anos de uso, chegam a pagar R$2.500, R$3.000 de aluguel. Então, é porque talvez ele não conheça o sistema consórcio, as facilidades que tem para ele fugir do aluguel. Mas se eu entrar num consórcio, aí se eu tenho que entregar o carro porque eu não tenho um carro imediatamente, ora, você está pagando R$2.500 de aluguel num carro. Esse caso, por exemplo, de 70 mil reais. Então, ele vai fazer um consórcio de 70 mil, uma parcela algo em torno de R$600, que significa R$20 por dia, uma corrida de R$20 por dia. Nossa. Ele está pagando o carro dele. No caso específico desse seu motorista, que ele tem 40 mil para um crédito de 70, meu Deus do céu,
Tem grupos em andamento que a gente já tem o histórico do grupo e com certeza com o lance desse que ele vai dar, as possibilidades de contemplação por lance é muito grande, extremamente grande. Inclusive, ele pode também fazer um grupo, uma cota de consórcio, colocando 15% a mais do crédito que ele precisa para utilizar essa sobra junto com os 40 dele para aumentar a possibilidade de contemplação. Portanto, ele sendo atendido por alguém do grupo GNC Sanave, vai orientar ele com todos os detalhes para que ele possa ser contemplado nas primeiras, se não na primeira assembleia, pois o lance dele é altamente competitivo, altamente contemplativo, como a gente fala. O Ailson, se por acaso eu não for contemplado no decorrer de todo o grupo, se por acaso eu não der um lance no decorrer do grupo, ao final do consórcio, ou seja, na última prestação, o que é que acontece? Eu recebo o dinheiro de volta ou eu tenho que comprar o bem de qualquer forma, eu recebo a carta de crédito? O que é que acontece ao final do grupo se eu não retirei uma carta de crédito, por exemplo? Vamos lá, Augusto. Eu vou então responder a partir das primeiras perguntas. Numa só fala sua, teve 3 ou 4 perguntas, né? Primeiro, se eu não for contemplado durante o período, isso não existe, essa possibilidade. Grupo de consórcio não é jogo de azar, apesar de ter sorteio, né? É um sistema onde todos, inevitavelmente, inexoravelmente, vão receber seus produtos. E na grande maioria dos grupos, se não falar da totalidade, antes do prazo terminar. Por que acontece isso? Porque se o grupo arrecada 10 carros por mês, tá? Ele vai entregar os 1.000 carros no período, no prazo. Mas, como existem lances acumulativos, suplentes, acaba a gente entregando mais carros por mês do que a definição de 10. Isso acontecendo, certamente, antes do grupo encerrar, já vamos entregar todos os carros. Ainda nessa resposta, existem assembleias, lá para o finalzinho do grupo, do meio para o fim, que poucas pessoas ofertam lances, né? Então a gente chega a sobrar 3, 4, 5, 6 carros no grupo, por falta de lance, a gente faz 5, 6, 7 sorteios, tantos quantos tenha no grupo. E se você, ao final do grupo, ou em qualquer etapa, se você não quiser faturar o bem, se for antes do grupo terminar, após 6 meses, ou seja, 180 dias da sua contemplação, você vai quitar seu saldo devedor e vai retirar em dinheiro, depois de 6 meses. E se isso não acontecer, você for o último contemplado ou os últimos contemplados, o grupo já encerrou, está quitado, você pode fazer a retirada do valor em dinheiro atualizado. Se você for somar todas as parcelas que você pagou 50 meses atrás até hoje, você vai ter um ganho aí de mais ou menos 30% a mais. Ou seja, você pagou 70, né, e vai receber 100. Mesmo que você tivesse aplicado esses 70 ao longo, não valeria 100 quanto vale o crédito que você está tendo atualizado. Mesmo pagando a taxa da administração? Mesmo pagando a taxa de administração, que não é grandes coisas. Eu tenho grupos que eu tenho taxa até 9%, 0,15% ao mês. Infinitamente menor do que a CPMF cobrada pelo governo federal no passado. Uma taxa de 9%, como é no nosso caso, eu tenho taxa de 9%, se você dilui isso aí em 6 meses, em 100 meses, vai dar 0,09%. Então, num produto de 100 mil, vai dar R$90 por mês na parcela de taxa de administração. É insignificante para o valor que você vai receber. Isso, deixa eu te fazer uma pergunta bem simples para você, mas para vários ouvintes talvez não seja. Eu estou num consórcio de um carro de 100 mil. Eu peguei e dei 40 mil de lance para tirar esse carro. Então meu carro vai sair por 140? O que acontece com esses 40 mil que eu dei de lance? Esses 40 mil, Duda Godinho, vai abater no seu saldo devedor. Exemplo, você fez um consórcio de 100 mil, vamos dizer que 100 mil seja aí a categoria. Você deu 40 mil de lance, você antecipou do teu débito 40%. Portanto, seu débito doravante é de 60%, ou seja, 60 mil. Você pode continuar com o valor da mesma parcela inicial, reduzindo o prazo, pois você já antecipou 40%, ou você tem a prerrogativa de pegar esses 40%, reduzir o valor da parcela, utilizando o mesmo prazo de origem e reduzindo o valor da parcela, porque você antecipou 40%. Deixa eu te fazer outra pergunta também. Hoje em dia a gente está vendo vários consórcios com vários tipos de lance.
lance embutido, lance isso, lance aquilo. Quais são os lances existentes hoje no mercado? Bela pergunta, Duda. Aliás, hoje essa sabatina aqui tá legal, hein, Augusto, né, Paulinho? Para responder essa pergunta que você me fez, Duda, brilhantemente, bem feita, eu vou dar um retrocessozinho no sistema, pode ser? Pode, é importante isso, que a gente comece a entender muito mais do que é o bem. consórcio. Quando o consórcio surgiu, por um iluminado brasileiro, né, aí no final da década de 1950, já entrando em 60, era para... Desculpe, então o consórcio foi inventado pelos brasileiros. Tipicamente brasileiro. O consórcio é brasileiro e hoje já está exportado para alguns países, né? Para parte da Europa. Nós temos até na África do Sul, já temos hoje, né? Nós temos Argentina, temos vários outros países já, 8 ou 10 países que já comercializam o consórcio. Produto então, consórcio. esse iluminado brasileiro, né? No final dos anos 60, 50, né? Ele teve essa ideia de juntar pessoas para adquirir um bem. Naquela época foi um carro, porque não havia nenhum tipo de financiamento. Naquela época, rico tinha carro, pobre não tem carro. Quem tem carro é rico, quem é pobre não tem carro. E não existia a classe média. Depois, um pouco, foi que foi surgindo essa classe média, né? Então ele queria contemplar os próprios colegas do banco onde ele trabalhava e fundou, tipo um caixa entre amigos, essa cooperativa, para que essas pessoas se cotizassem mensalmente com um valor, já que não tinha financiamento, e ao fim de cada mês ele sorteava um carro, né, para essas pessoas que participavam da cooperativa dele. A coisa foi crescendo, 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 e com 3, 4 anos depois, aliás, muito mais, porque isso aconteceu no final aí do governo Venceslau Braz, já tinha a história já conta, 1917 por aí mais ou menos, já tinha essa cooperativa. Mas ele veio tomar corpo depois que o governo percebeu que muitos carros eram entregues e apenas uma pessoa pagava, era o cara que administrava, era o administrador. Então ele foi procurar por quê? Tanto carro, como é que funciona essa coisa? Tanto é que esse iluminado saiu do banco como funcionário e foi tocar grupos na sua comunidade. Então ele falou que era um sistema entre amigos, etc e tal. O governo aí deu estalo, então vamos moralizar isso aí, vamos dar um nome, não tinha um nome consórcio, vamos regulamentar, né? E dar um nome de consórcio, lógico, um grupo de sócios, não tem nada mais, né, autêntico do que o nome consórcio. E aí redigiram um regulamento. Deixa eu perguntar, quem rege, quem ordena, e quem regulamenta e, principalmente, quem fiscaliza o sistema de consórcio Muito do Brasil? bem. É bacana, bacana. Quando eu estou contando essa história no passado, quando foi regulamentado, foi o Ministério da Fazenda através da Secretaria da Receita Federal. Foi o primeiro órgão público a fiscalizar, a organizar, a fazer tudo com o consórcio. Com o Collor de Mello, né, quando ele foi presidente, aí então Zélia Cardoso de Mello, que era ministro da Fazenda, falou o seguinte: consórcio é uma entidade financeira, por que não está ligado ao Banco Central? Então, a partir daí, o órgão público que fiscaliza, que rege, que organiza tudo, é o Banco Central do Brasil, a partir de 91. Inclusive, foi o advento do consórcio dos imóveis a partir desta data. Voltando à pergunta do Duda Goldin, que ele falou o caso da contemplação, não foi? Quais são os tipos de lances, né? Então, lá no passado, era só um lance livre, né? Com a modernidade, a necessidade do público, hoje existem vários tipos de lance. O lance fixo é um deles. Como é que funciona? Nesta modalidade, a administradora fala qual que vai ser o lance, no nosso caso é de 30%. Nessa modalidade, todos que entrarem vão ser contemplados com um lance de 30%. Não é 29%, não é 31%. Então, se teve 10 lances de 30%, eu tenho 3 carros para entregar nesta modalidade, eu sorteio esses 10 para quem eu vou entregar os 3. Se tiver lance suplente, eu entrego tanto quanto eu tenho em caixa. Esse é o lance fixo. Para que as pessoas não fiquem com medo, não tenho dinheiro, vou concorrer com alguém que dá mais, etc e tal. A gente tem estabelecer um lance fixo de 30% para essas pessoas ficarem tranquilos que todos vão ser contemplados nesta modalidade. O outro tipo de lance é o lance livre. O nome já diz, dá quanto quer. Algumas administradoras começam a partir de 10%, como é o caso da Dizal, né, que também a gente trabalha com ela. No caso da Chevrolet, o lance é livre. Eu tenho casos que o cliente tirou com R$5 de lance, Augusto, o Paulinho. Como assim, Ailson? Lembra que eu falei para você há um tempo atrás aqui, que em determinado momento do consórcio, ninguém dá lance, a maioria já tirou tal, e está sobrando o carro que eu tenho que sortear?
Ora, se tiver um lance de R$1, entrega. Como eu já entreguei carro de R$1 de lance da Sanave. Tem a prova viva aqui que no consórcio da Dizal, na época da Sanave, eu dei um lance de R$1.200 e já tirei. E foi contemplado. O grupo realmente era um grupo antigo, em andamento, que eu já estava há bastante tempo, mas tirei com R$1.200, mas ainda faltava bastante. Porque nessa época que você deu o lance, tinha bastante crédito, né, oriundo das parcelas pagas, e poucos lances, sobrou dinheiro. O grupo ia sortear tantos quanto tivesse, mas se chegou você com um lance de 1.200, prioriza o lance nesse caso, já que o primeiro de sorteio já tenha sido entregue. E o outro lance, né? Já falamos do lance livre, o lance fixo, né? O outro lance é como falo, o lance embutido. Né? Então, no nosso caso, nós temos até 15% da própria carta de crédito. Existem administradoras de consórcio, sobretudo de imóveis, né? Que tem lance embutido até 50%. E se é que eu posso orientar aqui o nosso público, eu diria que não é um bom negócio lance de 50%. Por que não? Porque você faz um crédito, por exemplo, para comprar um bem de R$100 mil, tá certo? Aí você faz, você dá... Desculpa, você faz um crédito de 200 mil, aí você dá 50% de lance, 100 mil de lance, você só vai sobrar 100 mil. Vai comprar um carro de 100 mil, mas você está pagando taxa de administração sobre os 200. Então, não sei se é viável, depende da necessidade do cliente. No nosso caso, a gente limitou em 15%. Você quer um carro de 100 mil, você só tem 15% de dinheiro. Nesse caso, você falou a gente limitou, você quer dizer a administradora que você trabalha. A nossa administradora é regida pelo Banco Central. Todas as administradoras são regidas pelo Banco Central. Todas que têm autorização. Eu não sei, não conheço nenhuma administradora que esteja operando se não tiver a autorização do Banco Central. Então, para os consorciados, os nossos ouvintes, se certificar disso, é só dar um Google lá do Bacen, do Banco Central, consórcio, para saber quais são as administradoras que têm autorização e até quais são aquelas que têm mais queixa no Reclame Aqui. É importante que ele saiba disso. E se tiver que fazer um consórcio de carro, que dê preferência a consórcio administradora de fábrica, ligada a uma concessionária. Existem pessoas homologadas que estão fazendo consórcio das fábricas, são homologadas, mas não são da rede, ou seja, depois da contemplação, o cliente vai ter que procurar uma rede para tirar seu carro. Se vai ter que procurar uma rede, por que então não priorizar fazer um consórcio na própria rede, como é o nosso caso, né? Porque depois de contemplado, ele já está dentro de casa. Né? O tratamento vai ser de irmão para irmão. Se bem que todos os tratamentos dos nossos clientes são sempre tratamentos humanizados. Ainda voltando para terminar a sua pergunta, meu caro Goldinho, então esse lance embutido. Você quer um bem de 100 mil, você só tem 15 mil na mão, que significa 15%. Você quer aumentar a sua possibilidade para 30%. Você faz um crédito de 115 mil. Vai utilizar 15, com mais 15 do teu bolso, o teu lance vira 30% e recebe a carta de 100 mil. Esses são os lances existentes hoje no consórcio. Eu ia fazer, mas esqueci. Ailson, pronto. Deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. Se eu comprar uma cota e por algum motivo, uma cota de consórcio, por algum motivo, no meio do caminho, eu desistir de pagar, talvez com uma dificuldade financeira ou outro motivo, eu posso repassar esta cota de consórcio para outra pessoa? Pode e deve. Vamos lá. Um consórcio de 50 meses, por exemplo. Você pagou 20 parcelas, não foi contemplado. Porque existem duas formas, uma contemplada e outra não contemplada. No caso de não contemplado, por alguma dificuldade, o cliente não vai dar sequência ao seu consórcio. Ele pode procurar uma pessoa amiga e vender, um cliente, vender a cota dele. Olha, eu paguei 20 parcelas de 1.000, tá? Portanto, eu paguei 20 mil. Restam 30 parcelas de 1.000, 30 mil. Nessas parcelas de 20, você tem que dar algum desconto para poder ser atrativo para alguém comprar, né? Aí essa negociação é de cessionário para cedente, ou seja, seu, que é cessionário, que é cedente para o cessionário que é o cliente que você arrumou. Qual é a modalidade da negociação, meu caro Augusto? Entre você e ele. Aí você me apresenta, eu, como administradora de consórcio, você me apresenta a pessoa que quer comprar a sua cota, ele vê na qualidade de cessionário e você na qualidade de cedente. Sua cota tem que estar em dia, se não tiver, tem que atualizar. Aí eu vou fazer um cadastro desse cessionário e vamos transferir a cota, todos os deveres e obrigações e direitos para o novo cliente. Este cadastro é checado no Serasa ou nos órgãos de defesa do consumidor? Tem
Se o cliente estiver se a cota estiver contemplada e de posse do bem, sim, porque ele já está apto a retirar o bem. No ato de fazer o consórcio, existem administradores que não fazem cadastro, tá? Para ver se o cliente tem ou não condição de pagar. Então, tem clientes que estão com alguma restrição nos órgãos aí de defesa, nos órgãos de Serasa, SPC, etc. e tal, e que podem fazer uma cota de consórcio. Porém, quando ele for contemplado, ele tem que apresentar ou um avalista, ou ele está com o nome dele bem apto a retirar. Ainda no teu caso, você pode vender a sua cota para outra pessoa não contemplada. Nesse caso, não precisa de cadastro. Contemplada, eu vou fazer o cadastro. E se você não quiser vender, não achar alguém que compre e deixar para lá, a cota continua sendo sua. E você continua apto a sorteio todo mês, como se ativa ela estivesse. Só que quando ela for sorteada, você está inadimplente, já está cancelada a sua cota, ok? Foi sorteada aquela cota, aquele número, que provavelmente já revendi para outra pessoa. Exemplo, a sua cota 22 dígito 0. Você inadimpliu, cancelei, eu vendi para Paulinho. Vai ser 22 dígito 1. Está se sabendo que se está no dígito 1 porque já teve 1 no 0. No caso, seria você, nessa pergunta. Supostamente, a gente fazendo esse exemplo. Então, você não quer passar, ao final das operações do grupo, tá? Você vai receber o seu dinheiro corrigido. Hoje, não precisa tão somente esperar o final. Todo mês, a sua cota continua apta ao sorteio. Sendo sorteada a tua pedra, a tua cota, aí eu vou te entregar o dinheiro de volta, deduzindo a taxa de administração, o seguro de vida e uma multa por desistência. Porém, corrigido. Você não perde nada. A Associação Brasileira de Consórcios foi um dado que me foi passado pelo meu amigo Godinho, que conhece bastante coisa, viu? Abac. O número de consorciados em outubro atingiu a 10 milhões de consorciados. 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O que é que você espera de 2024? 2024, meu caro Paulinho, já disse para que veio. Nessa primeira quinzena de janeiro, a gente já superou em mais de 50% da primeira quinzena de janeiro do ano passado. Tá? Então, em outubro, esses 9 milhões, a gente já passa de 11 milhões de consorciado, todos os produtos, tá? Então, já teve um aumento significativo de outubro do ano passado, que você se referiu para cá, e janeiro já chegou aí mesmo com um aumento nas vendas significativo, tá? E a gente acha, então, a gente espera, e eu acho que vai acontecer, algo em torno de 20% a 25% a mais nas vendas de cota de consórcio em 2024 com relação a 2023, que já foi um ano belíssimo. Então, na verdade, as pessoas precisam saber o que é melhor, consórcio ou financiamento? Vamos lá. Isso depende muito da necessidade e o momento de cada pessoa. Se a minha eu tive um problema com o meu carro, né? Eu perdi o carro, ou numa perda total, ou num roubo, sei lá o quê, e eu não posso ficar sem carro um dia, porque eu tenho alguém para transportar da minha família que tem necessidades físicas, ou eu trabalho com o carro, eu preciso do carro. Eu tenho que pagar por essa necessidade, eu tenho que recorrer ao financiamento e pagar os juros que os bancos estão cobrando, que não são poucos, não são baratos. Essa necessidade, o consórcio não vai atender esse cliente. E se esse cliente, nesta necessidade, procurar um vendedor de consórcio e que esse vendedor de consórcio não conhecer a ética, os bons valores, os bons costumes, pensar apenas na comissão dele, ele pode iludir e vender uma cota de consórcio dizendo que ele vai ser contemplado daqui a 15 dias, o que não pode acontecer. Você deve estar achando assim, você está falando de vida... Existem os bons e os maus elementos em todas as instâncias, em todos os lugares. Por isso que eu reitero, faz um consórcio direto com a fábrica, numa rede de concessionárias. Então, nesse caso, Paulinho, o consórcio não atende essa necessidade. Mas, se a sua necessidade vem de médio a longo prazo, o consórcio é o principal produto. Né? Até no 2 meses, 1 mês, 2 meses, você pode fazer uma cota de consórcio e ser contemplado. Para isso, você tem que ter uma belíssima assessoria de um vendedor de consórcio que conheça todos os grupos, que saiba do histórico de cada grupo e vai lhe apresentar, olha, Paulo, esse grupo que era de 100 meses, está agora no 50º mês,
As últimas 6 assembleias foram esses os lances. Você vai ver lance de 10%, 15%, 20%, 30%, 40%. Ele te apresenta, não quer dizer, dê um lance de 40% que eu vou te contemplar. Você vai decidir junto com ele. Ó, tem esse grupo que a média é essa, tem esse que a média é essa. Vamos decidir qual é o melhor para o senhor? Então, nesse caso, o consórcio é o melhor negócio. Dependendo da necessidade, portanto, de cada pessoa, o consórcio ainda é o melhor negócio no que tange a custo final, a segurança, a atualização do capital, a tudo isso, ainda mais premiações que tem quando a pessoa faz um consórcio. As administradoras estão fazendo premiações de dinheiro, já pagamos para 500 pessoas prêmio de R$25 mil para cada um, né? Como as capitalizações fazem, né? Então, tem N, né? Como é que eu posso dizer assim? Respostas. Respostas para isso e para você escolher o consórcio em detrimento do financiamento. Senhor, rapidinho. Aí uma pergunta simples. O que é carta de crédito e como eu posso usar? Essa carta, essa nomenclatura carta de crédito foi nos primórdios do consórcio, né? Que o sujeito era contemplado, recebia de fato, literalmente falando, um diploma, que era uma carta de crédito, saía da concessionária com essa carta de crédito para comprar. E ficou esse nome. Então as pessoas contemplam o consórcio vão lá, eu quero minha carta de crédito. Não existe mais isso, né? É uma ordem de faturamento, né? E, na verdade, é o valor do crédito atualizado daquele consorciado. Exemplo, ele entrou num consórcio de 80 mil há 10 meses atrás. Esse carro sofreu alguns reajustes ao longo dos 10 meses. Ele não vale mais 80, ele vale 90. Então, ele foi contemplado hoje, ele vai receber o crédito atualizado de 90 mil. Ele vai procurar onde comprar esse carro, ou em agência, ou nas concessionárias, ou em mão de terceiros. Ele que vai escolher. Depois que ele escolheu quem é o fornecedor do carro dele... Até na mão de particular. Até na mão de particular. Ele volta até a gente para fazer o cadastro e a gente, liberar para este fornecedor, que pode ser inclusive particular, entregar o carro, mandar nota fiscal para a gente pagar o crédito dele. É isso que é a carta de crédito. Então, deixa eu te fazer outra pergunta também. Todas as concessionárias hoje em dia têm o produto consórcio. Às vezes ele... Se você for uma concessionária, toda concessionária tem um setor que vende consórcio. Qual a importância do produto consórcio dentro do contexto geral de uma concessionária? Duda, o que olha representa, né? O que representa isso? O produto, porque às vezes você tem um setor de... Você tem o setor de acessórios, você tem um setor de seminovos, você tem o F&I. O consórcio na concessionária... Como ela impacta na concessionária? De várias formas, positivamente falando. Imagina o nosso grupo, por exemplo, nós temos 45 mil cotas ativas. Né? 45 mil clientes pagando uma parcela mensal. Né? A gente contempla aí 600 cartas, falando em carta de crédito, 600 clientes por mês. Ora, um vendedor de consórcio, para vender uma cota, se for online, ele prospecta em média 100 clientes. Para começar, são 100 clientes ouvindo falar da sua concessionária. Um vendedor de rua, né, ele prospecta 50 clientes para vender uma cota. Ou até menos, dependendo do vendedor, ele prospecta 30 clientes e vende uma cota. A gente vende, em média, 1.000 cotas de consórcio por mês. E assim sendo, a gente tem 100 mil clientes por mês falando da sua concessionária. E a gente tem aí algo em torno de 30 mil clientes sendo visitados diretamente pelo nosso consultor, pelo nosso vendedor, além daqueles que vão para a loja. Só essa propaganda de boca a boca já vale a pena. Sem contar que hoje o comissionamento das administradoras para com as revendas também é uma comissão muito bacana que dá para a gente custear toda a equipe, pagar todo mundo e ainda sobrar um valor muito bacana para sustentar o negócio. Além disso, as contemplações mensais, as entregas de carros garantidas, diria preço de tabela. Então, ter consórcio numa concessionária hoje é ter oxigênio à vontade no submarino. E vocês aceitam seminovo como lance? No nosso caso, sim. Nenhuma administradora de consórcio aceita carro como lance, porque o negócio dela não é carro, o negócio dela é crédito. A administradora de consórcio, mesmo tendo consórcio de veículo ou de produto, o negócio dela é vender dinheiro, vender crédito, como os bancos, tá? No nosso caso, por exemplo, consórcio Chevrolet, que é a nossa bandeira principal, e nas nossas lojas, nós temos hoje mais de 10 bandeiras que a gente representa, porém todas elas, a maioria a gente vende consórcio nacional Chevrolet, além de outras que nós temos
Toyota, agora Canopus, né? Pela BMW, temos a Dizal, a Chevrolet, etc e tal. E eu me perdi na sua pergunta. Foi o que você perguntou? Se você aceita seminovo como lance. Sim. Legal. Eu estava aqui enrolando, Augusto, passa me lembrando que ele tinha me perguntado. A idade. A idade. Tenho 48 anos, de consórcio, né? Vamos lá. No nosso caso, por sermos concessionária e o nosso negócio é vender carro, não é crédito, a gente aceita o carro do cliente como lance. Tem nada a ver com o administrador. O sujeito vai ter um carro de 50 mil. Ele quer dar 50 mil de lance. Eu vou avaliar o carro dele. Na verdade, eu vou comprar o carro dele. Ele vai pagar o lance que ele contemplou. E no nosso caso, nós temos mais uma vantagem. O sujeito que tem um carro de 50 mil quer dar um lance de 30, porque ele precisa de 20 mil no bolso para pagar algumas coisas lá que ele está precisando pagar. Eu compro o carro dele por 50, ele dá um lance de 30, sendo contemplado, eu pago o lance dele e devolvo na hora em dinheiro 20 mil reais. E ele leva o carro novo para casa, 20 mil reais no bolso. Essa é a diferença de você adquirir um consórcio de uma empresa ligada a uma concessionária ou uma fábrica do que você adquirir o consórcio de um banco, por exemplo? A principal diferença, como eu falei anteriormente, Augusto, banco vende dinheiro. Ele fez o consórcio, tal, você foi contemplado, daí ele para. Tem um tal de 0,800 que você vai lidar com 0,800. Daí você vai escolher uma concessionária, vai ter que esbarrar na gente. Então, se o consórcio é para serviços, eu acho que o banco é legal. Se o consórcio é para imóvel, eu acho que o banco é legal. Né? Mas se é para automóvel, uma rede de concessionária imensa no Brasil, por que eu faria um consórcio num banco para comprar um carro em detrimento de eu fazer numa concessionária que lá eu tenho o próprio produto? Então, a principal diferença para quem quer comprar um carro no consórcio é fazer numa rede de concessionárias, diretamente de uma fábrica. O homem sabe muito, viu? É por isso. Na verdadeira bíblia ambulante de consórcio. Como ele disse, 48 anos de consórcio não é brincadeira. Em cada perna. Eu estava brincando, são 38, 48 para a minha idade, 38 de consórcio. É engraçado que tanto eu quanto ele, eu antes, nós fizemos assim, uma abertura, né? Aí vem, nosso entrevistado é Ailson Lino, comunicólogo, graduado em psicologia, pós-graduado em terapia regressiva e vários cursos, não sei quanto. O cara é bom, é de consórcio, rapaz. Pare com isso. Aí que você se engana. O cabra é bom de psicologia também. Que o bicho é bom. Ele acabou de dar uma aula. Meu Deus. Ailson, a gente queria agradecer você, esse tempo disponibilizado aqui pra gente, para tirar essas dúvidas de consórcio, para explicar, para tentar esclarecer um pouco mais esse mundo inteiro de consórcio, esse mercado, e tirar dúvida dos nossos ouvintes aqui. Obrigado. Foi uma aula de consórcio mesmo. Eu, pelo menos, saí daqui quase pós-graduado. Né? Eu aprendi muito. Muito obrigado, Ailson. Eu quero dizer a você o seguinte, que eu gostaria que você desse uma entrevista desse tamanho para o TV Alto, que é da nossa Band, e graças a Deus nós temos você como amigo e parceiro. Meus amigos, Duda Godinho, Paulinho Brandão e Augusto, nosso papa. Eu que agradeço demais. É importante demais para mim estar aqui com vocês nesse bate-papo, falando de um produto que é a metade da minha vida, né? O consórcio nasceu em 60, eu nasci com 2 anos depois, de 62. Nós caminhamos por vias separadas e fundimos as nossas histórias há 38 anos. Então, eu e o consórcio temos um casamento que dura mais do que a nossa própria existência já, né? A idade que a gente tem. Portanto, falar desse produto é falar da minha vida, é falar da minha história, é falar do meu dia a dia. Sobretudo, para pessoas iguais a vocês, eu tenho que agradecer primeiro a Deus por eu existir e por ter vocês como meus amigos. E aos nossos ouvintes e telespectadores, já que ele está sendo também visto, né? Agradeço imensamente aí a audiência que você está nos dando e quero contar um segredo para vocês aqui agora. Depois dessa entrevista, eu já peguei o CPF de Eduardo Godinho, de Paulo Brandão e de Augusto. E os 3, cada um vai fazer uma cota de consórcio. Quero que você faça a sua. Eu já assinei em branco, viu? Isso é que é vida. Obrigado, gente. Muito obrigado. Bom,
Bom, pessoal, no programa de hoje nós tivemos o prazer de entrevistar Ailson Lino, palestrante, comunicólogo, radialista, graduado em Rádio, TV e Psicologia, pós-graduado em Terapia Regressiva, Psicologia Junguiana, PNL, Hipnose, entre outros. Ailson Lino, muito obrigado aqui pela entrevista e na semana que vem você vai ver mais um entrevistado aqui no programa Rádio Alto. Obrigado a todos.